Qual a diferença entre os apóstolos, ou um apóstolo da época, como Paulo era um, e os crentes que tinham o dom de cura, de milagres? Pergunta interessante, e não tem resposta na Bíblia fácil. Não vou puxar um versículo e mostrar, não. Mas havia dons de cura, de milagres. Sabemos disso. E Paulo usa dons de milagres, poderes, como uma prova de que ele era um apóstolo. Eu diria que os apóstolos eram muito mais poderosos, era muito mais evidente nos apóstolos, de fato, tinham muito mais em abundância essas coisas do que outros irmãos, minha opinião, a ponto de Paulo dizer: olha o que eu tenho feito, isso mostra que eu sou um apóstolo. É como se o outro fosse mais limitado, aquele que tinha um dom específico de cura ou coisa assim. Seja como for, sendo essa a explicação ou não, é evidente que o uso desses recursos era para a geração dos apóstolos. Eu diria que isso era para os apóstolos, e Deus deu como um sobejo, como um transbordamento do que era originalmente para os apóstolos. Deus deu para outros crentes das igrejas locais da época, dons de cura e tudo mais. Mas seja como for, era um sinal de apostolado, que obviamente desapareceu com os próprios apóstolos. Isso é extremamente importante para nós. Não seria algo que continuaria séculos adentro na história da igreja cristã, não. Eram marcas, sinais, como já expliquei até a própria palavra. E uma observação interessante: até o final do primeiro século da era cristã, o uso de milagres, curas e tudo mais, como Paulo falou aqui, aliado a uma excelência de atitudes cristãs, indicavam uma autenticidade de um apóstolo ou de um crente verdadeiro que tinha um dom dessas coisas. Hoje mudou. Para identificar um verdadeiro ministro, deve-se continuar nisso. Eu falei em duas coisas, uma mudou, a outra não. Excelência de atitudes cristãs que se exigia na época, isso continua. Excelência de atitudes cristãs em alto grau, para servir de modelo ao rebanho. Se espera ainda hoje isso de um ministro do Evangelho, como se esperava na época. Mas não mais de coisas sobrenaturais. Por quê? Porque essas coisas foram substituídas por outra coisa: a absoluta fidelidade à palavra de Deus, que não estava completamente revelada na época. Não havia uma palavra escrita na qual se basear e dizer: esta é a palavra de Deus. Claro que existiu o Velho Testamento, e começou a ser feito o Novo Testamento. O próprio Paulo participou da elaboração de cartas que vieram a compor o Novo Testamento. Mas quando fechou o cânon, ou o conjunto dos livros da Bíblia, não precisava mais a autenticidade de um ministro de Deus com o uso de poderes sobrenaturais. Bastava pregar a Bíblia. Bastava mostrar essas duas coisas, que hoje é o que se espera de um ministro do Evangelho: uma pregação fiel às Escrituras, que já encerraram, e vida cristã. O uso de milagres, então, profecias, essas coisas, servia como um substituto à palavra de Deus. Hoje em dia, o uso de recursos sobrenaturais virou o contrário, deve causar suspeita. Não estou dizendo que todo servo de Deus que usa de um dom, um poder que recebeu de Deus específico para realizar alguma coisa de poder sobrenatural, não estou dizendo que é um falso mestre, não, mas
como está cheio de falsos mestres, sim, usando isto, então deve, no mínimo, ser levado com muita suspeita o uso destas coisas. E em situação nenhuma deve servir para autenticar um pastorado, um ministério legítimo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Em situação nenhuma, coisas sobrenaturais, poderes e milagres, hoje, devem servir para autenticar. Pode até fazer parte, esporadicamente ou excepcionalmente, de alguém que Deus resolva utilizar para isso. Não descarto. Embora de uma maneira esporádica e excepcional, e não sei os critérios de Deus para isso. Mas usar poderes para dizer, vejam como eu sou um autêntico ministro, ora como eu curo aquela dor atravessada daquela irmã que está na plateia, lá na 18ª linha, fila. Essa autenticação causa suspeita. E o ministro aí está quase se confessando um falso mestre. Pela forma barata com que usa e por querer usar como uma prova de ministério algo que não é mais prova de hipótese alguma.